não é, deseja entrar, né, no tema. Eu estou à disposição. Por onde nós começaríamos? Olha lá. Vamos lá. A nave vai decolar. Então, nós temos aqui algumas perguntas, né, elaboradas, né, por alguns dos buscadores. Aí tem aqui a pergunta número 1. Eu gostaria de saber, o pessoal que está aqui, se a gente pode seguir a sequência, a pergunta 1, 2, 3, ou vocês sugerem uma outra pergunta, né, dentro das que foram previstas para esse momento. Só, vocês conheciam esse recurso aqui? Vocês estão vendo na tela aí a paisagem de fundo? Sim, Estamos, sim. Vocês conheciam esse recurso? sim, tem sido frequente esse tipo de mecanismo. Ele apareceu na minha tela aqui aleatoriamente, não fiz absolutamente nada para isso daí, apareceu. Eu não sabia que existia isso, mas é muito legal, hein? Você Nossa, pode tentar descobrir cenas da Índia, de todo mundo. eu acho que, poxa vida, olha aí, que legal. Bom, ó, isso daqui. Interessante, né? Ah, olha que paisagem legal. Essa daqui. Olha essa que interessante. Olha essa. Que linda. Paisagens super lindas, né? Eu já vi algumas pessoas, assim, lives de pessoas, mas eu não sabia, eu achava que era edição. Mas isso já vem diretamente no. Isso é um recurso do programa. Ah, esse é um recurso do Google Meet, não é? Não é um recurso da câmera, não. Eu vou ficar com isso. O que vocês acham? Tá ótimo. É? Tá, Mas eu sim. gostei. Agora esse aqui Isso, também, eu gostei desse aqui. Aí esse daqui é mais legal, ó. Esse. Vou ficar com esse daí hoje? Escolhe um que a gente vai te imitar. Ah, então tá. Não sei, porque tem tantos aqui tão lindos, né? Tão legais aqui, ó. Olha esse daqui, da floresta. Vamos pra praia? Na praia é legal, né? Conversas transcendentais na praia. Mas vamos ficar com esse daqui que foi o primeiro que apareceu. É uma nave, a gente está decolando, vamos lá. Tem até um amiguinho ali ó, observando as perguntas, olha lá, observando quem vai ser a primeira pergunta, lá, ele está lá, ó, tô aguardando. Vai, Tulaci. Vamos dar início então, pessoal. Eu vou convidar a Maristela. Por favor, Maristela, você tem condição de ler a primeira pergunta? deixa eu encontrar aqui, peraí. Eu estou com o celular, como diz aqui em Portugal, deixa eu ver o meu telemóvel. Mesmo Achei, a Carla Reis, né? Que ela que fez, elaborou. pode Mas ser. Carlinha, você quer fazer a primeira pergunta? É a sua. Prefere que eu faça, Carla? Bom, bom, não sei se ela está ouvindo, eu faço então, eu leio a pergunta dela, pode ser? Tá bom. pode ser sim, Maristela. Vamos. Vamos, que Então. aí a gente já. Não, É, assim, porque a Carla, eu acho que a Carla mora num local que tem uma dificuldade com a net, porque sempre que eu falo com ela, existe uma tá, dificuldade ali. Então ela pode tá, estar. tá. Então, assim, a primeira pergunta é da Carla Reis. A Carla Reis, é a que está em João Pessoa, exatamente. Para nós que somos participantes da Sala dos Mantras e que estamos firmes no propósito de maternar os nossos pacientes, orando não só pela cura, mas também pela liberação dessas almas. Como lidar com essa situação em que nossos próprios pacientes não aceitam a espiritualidade, nem sequer são pessoas despertas para a necessidade urgente de uma transformação pessoal, não seguem, nem mesmo aceitam, às vezes, essa visão da espiritualidade que propõe o autoconhecimento e a aproximação com o divino, como sendo um caminho de realização máxima do ser. Bom, certa vez foi feita a mesma pergunta
para o nosso querido, assim, especial, libertador, mestre, nosso querido Jesus Cristo. Uma vez foi perguntada a mesma coisa para ele. Ele era jovem, né? Ele tinha um espírito bem jovem. E ele também gostava de, né, usar como metáforas, porque, na verdade, as metáforas elas são muito interessantes pelo seguinte motivo. Para explicar as metáforas, vou usar uma metáfora. Que, na verdade, é um conto de fadas. Né? Certa vez, um rei, ele amava muito a sua esposa, mas ela veio a óbito. Então, ele ficou muito triste. Muito, muito triste. E o reino estava indo, não é, assim, para, sabe, decadência. E o filho, vendo que o pai estava extremamente triste, decidiu promover uma festa para ver se aparecia uma, sabe, pretendente ao casamento, se ele se interessava por alguma delas e tal, para, de repente, quem sabe aí, né, o pai recuperar a sua felicidade de ser e tal, enfim, na sequência no projeto, né, do reino. Bom, só que o rei estava desiludido, né, e então muitas mulheres vinham, ele não se interessava, e aí até que um dos, né, dos magos, um dos conselheiros do rei, enviou então um convite, né, um emissário, um mensageiro para trazer até ali uma que seria, né, talvez aí uma fada, né, um ser mágico. E esse ser, então, veio para poder, né, assim, despertar o rei do sofrimento, da ignorância que ele estava. E primeiro ela veio e, como os portões já estavam fechados, o rei tinha mandado fechar o portão, que ele não queria mais receber ninguém, ele estava entediado, e aquelas mulheres que estavam ali na corte já estavam o suficiente, ele não estava interessado em ninguém, mandou fechar o portão. E quando né, essa fada chegou, essa yogini chegou, então o portão estava fechado. E ela então pediu para dizer ao rei que a dona Felicidade estava do lado de fora e que precisava entrar. Bom, o soldado foi, avisou o rei disse que não estava mais interessado em felicidade nenhuma e que mandasse a Felicidade embora. Assim foi feito. Então, a Yogini transformou-se novamente, voltou e bateu no portão, o soldado apareceu e ela disse, diga ao rei que a senhora Prosperidade está na porta do palácio e que deseja entrar. O rei respondeu a mesma coisa, que não estava mais interessado em prosperidade, porque, afinal de contas, não havia motivo para a prosperidade, já que o coração dele estava triste. E, finalmente, a Yogini, então, se transformou no conto de fadas. Né? E disse ao rei que chegou na porta do palácio e pediu que informasse ao rei que a senhora Conto de Fadas estava do lado de fora do portão. O rei, então, se lembrou que a esposa dele contava muitas histórias, contos de fadas para ele, e que esses eram momentos de magia entre eles. Ela adorava contos de fadas e ela sempre pedia que os poetas, recitadores, filósofos contassem contos de fadas na corte, e aquilo era uma distração muito agradável para a esposa. Então o rei se lembrou desse momento. E nesse momento, então, ele permitiu que a senhora Conto de Fadas entrasse por homenagem à esposa. Então, ele disse, não, permita que ela entre. E então, finalmente, porque o rei permitiu que o Conto de Fadas entrasse no palácio, entrou junto a felicidade e a prosperidade e a sabedoria. Então, através dos contos de fadas ou através das metáforas, nós permitimos que entre na nossa combinação, né, na nossa constituição,
Pessoal, parece que a internet dele deu problema. Mas isso, quando acontece, ele retorna, viu? Vamos ver se ele percebeu, né? Sim, aqui também, desculpa, Maristela, tá caindo aqui um temporal, e aí eu não consegui falar naquele momento que você me pediu, tá? Então, obrigada aí por fazer a pergunta por mim. Gratidão. Tá legal. Ele mesmo lembrou e ele já falou que poderia ser Sim, sua internet. gratidão. Pessoal, é problema com a internet mesmo, tá? Estou verificando aqui. Se por acaso o Prabhudevananda não retornar a tempo, nós podemos agendar para um outro momento, né? Durante a semana. Estamos querendo deixar esse espaço, né, da noite, do sábado, para essa proposta, né, do satsanga. Eu estou vendo aqui a pergunta da Márcia Regina. Márcia, depois eu te respondo, tá? Ok, obrigada. Pode ser até que eu leve para Prabhudevananda, de repente é uma pergunta de interesse de todos, né? Quer fazer a pergunta, Márcia? Se você puder até, se você souber e puder responder agora, também a gente pode Ok. até usar esse tempo aqui, né? Que surgiu durante um papo nosso aqui de manhã, essa dúvida do porquê, se tem algum significado, claro que tem, né? Essas 46, né, voltas do japa. Aí, qual é a química, ou qual é a política, ou sei lá, a energia que rola, não sei, esse entoar tantas vezes o japa. Você colocou, Márcia, 56, são 16 voltas que o Prabhupada estipulou, certo? Para entoarmos o Mahamantra. É um sadhana, é uma maneira de controlar a Uhum. mente, entende? Mas o Prabhupada ele pode explanar melhor essa questão, né? Porque eu aprendi dessa maneira, né? É, é o controle mental, né? O número auspicioso, 16, entendeu? Devananda deve ter uma outra... uma, 16, né? 16, 16, 56, 16. 16. Tá. Vamos, então, ver as outras perguntas, que é bem interessante. Acho que vocês já leram lá no Buscadores, mas a gente pode repetir. O problema dele não retornou, tá? Ele não está online, entendeu? Então, provavelmente, ele não visualizou que eu botei, sua internet caiu, ele não visualizou a mensagem. E eu tentei ligar até para saber, não dá chamada, dá ligação. É sinal de que realmente está sem internet. Então, é isso. Eu vou lá para ver as outras perguntas. Só um minutinho, porque eu entrei aqui nos buscadores. Ai.
Nossa, ela fica pequenininha. Pergunta número 2. Pergunta número 2. Alguém quer fazer? Você está pedindo para ler? É só para ler, só para a gente interagir um pouco, né? Que eu acho que o Devananda não vai voltar. É como eu falei, ele está realmente sem internet. Mas É só para a mas a gente. gente vai ler para que razão? Para que... Não, é para as pessoas que estão aqui, né? Entender as perguntas, né? Quando ele voltar a explicar, de repente, essa dúvida que está aqui, que é a Adriana, no caso, na pergunta 2, ou a sua também, as suas outras perguntas, pode também ser dúvida das demais pessoas que estão aqui nesse momento. A gente pode interagir um pouquinho, guardando para Budevananda. Para mim fica pequenininho para ler aqui. Deixa eu ver se eu Ah, consigo, então, é. pelo celular. Deixa eu Estou tentar. tentando aqui ampliar, mas não estou conseguindo. Deixa eu ver mais um pouco. É. É porque se ela tivesse digitalizada, ficaria mais fácil. Está aqui. Então, Eu achei aqui, está aqui no celular. tá. A pergunta número 2, que é da Adriana. Sabemos que quando uma alma está há muito tempo aprisionada nos desejos, ou melhor, presa ao ciclo do samsara, ela deverá urgentemente iniciar o seu processo de ascensão para liberar-se. Mas por que isso acontece só para uma minoria? É a pergunta dela. Por que esse processo acontece só para uma minoria? Aí a pergunta número 2 da Adriana. Usando a cromoterapia com a intenção de potencializar... Hã? Usando a cromoterapia com a intenção de potencializar um sadhana, qual cor deveríamos usar com maior potencial? A cor do graha que rege aquele dia ou a cor relacionada ao seu Atma Karaka? A pergunta número 3 da Adriana. Ao aplicarmos um princípio para executar o sadhana, como 2 vezes na semana ou 4 vezes, 12 dias por mês, sempre devemos considerar números pares, levando em conta as polaridades que se complementam ou ainda os dois lados do nosso cérebro. Aí tem a número 3 também, que aí são as minhas. Deixa eu ler aqui, peraí. Por favor, fale sobre o significado transcendental da Torre dos Mantras. Como surgiu e o propósito maior, e como isso afeta a jornada espiritual dos participantes das sadhanas. A pergunta número 2, a minha pergunta número 2. Para nós que já estamos no caminho espiritual, além do sadhana e do Mahamantra, qual a maneira mais eficaz de nos aproximar e nos relacionar com o divino na nossa vida diária, levando em conta o claro objetivo de sermos conduzidos para a liberação? Se o desejo por moksha é claro, como conversar e nos relacionar com Deus na nossa vida diária, e não só quando fazemos um mantra? Aí tem uma outra que é muito grande, Tulasi. Será que eu leio? É um comentário e a pergunta. Não sei se eu leio. O que você acha? Desculpa, porque eu estava lá visualizando as imagens das perguntas. É, Mas eu estou pensando aqui, será que ele volta? Porque já...
Ele não visualizou ainda, certo? Então, provavelmente, ele não está com internet. É, né? Ele não visualizou e está totalmente. Eu não voltei a ligar, né? Vou tentar, mas eu acredito que não. Ele estaria online. É, né? O que que você acha que a gente faz? A gente continua ou espera ele falar? Eu acredito que ele não retorna, entende? Agora melhorou É. a postagem aqui. Aí quer que eu leia? Leia, para a gente ficar É, sabendo. deixa eu ver qual é peraí, deixa eu ver qual é a terceira parte da pergunta. Essa daqui, peraí. Isso. Quando começamos a nos relacionar com o divino, no início parece coisa de doido. Certas coisas vão mudando naturalmente e a nossa forma de nos relacionar com o mundo também é alterada. Certas soluções e respostas profundas começam a florescer na nossa consciência e na nossa vida. Certos insights, certas intuições vão chegando e nos conduzindo para onde temos que ir. Ao mesmo tempo que nos sentimos conectados com tudo, nos sentimos também não pertinentes a esse mundo. E a relação que tínhamos com familiares e pessoas do mundo comum sofre um certo abalo porque nós não somos mais aquela antiga pessoa que vivia conectada com as demandas do samsara. Os outros não compreendem isso e não compreendem nosso modo de viver e de perceber a vida. Ocorre que eu descobri que os outros não têm mesmo que me compreender, eu não tenho que esperar mais nada do mundo, sou eu quem devo me compreender e compreender as limitações do mundo. Devo colocar meu foco somente sobre o novo caminho que se revela para mim e que me leva de volta ao meu verdadeiro lar. Como fazer essa transição da antiga vida para a nova vida pautada unicamente no Dharma e na fonte suprema, de forma tal que minhas escolhas não sejam confundidas com negligência, arrogância ou desprezo sobre as relações familiares. Isso é possível? Esta é a última pergunta, a última questão. Bem interessante, né? O que Alguém de você vocês acha? gostaria de A falar um gente, pouquinho? a Sim, gente encerra, é melhor, né? é, É melhor a gente encerrar e remarcar, não é? eu acho que sim, né? Melhor nós encerrarmos e remarcarmos. Né? Vamos fazer isso, então. Vamos fazer Então, até o... pessoal, a gente Tá. pede desculpas, né? Foi bom, eu pelo menos ouvi as perguntas, né, por você, Maristela, né? E a gente já saber, muito interessante as perguntas, de uma riqueza, de um detalhe, assim. Alguém quer fazer algum comentário antes de nós encerrarmos? Acredito que não. Só ficou a curiosidade, né? Ficamos assim, um pouquinho na expectativa. Só Eu na mesmo estou me sentindo um curiosidade. pouquinho frustrada, eu não vou mentir para vocês, eu estava aqui na curiosidade, não vou mentir, eu fiquei assim um pouquinho abalada, né? Mas fazer o quê? Como ensaio, valeu, né? É para fazer suspense, Tula-se. Depois a resposta vem mais, com mais ênfase, né? Fica mais gostosinho, né? Foi Um uma tempero, emoção, né? um temperinho. Falar em tempero, hoje postaram lá Muitas alguns receitas. Quitutes. aperitivos. A gente disse assim, poxa, está chegando lá. A gente está querendo, no grupo da Seva, né, das reuniões, aí conversamos sobre a questão de que precisaremos de nutricionista, de alguém que possa orientar nessa parte da alimentação, porque nem todos são veganos, né, ou vegetarianos, né, ou veganos. Então, se a pessoa fizer a opção, alguém de vocês que não seja, né, ainda se alimenta com, desculpa eu falar, né, de animais, e deixa isso de repente, vai precisar de um acompanhamento, né? Não pode ser de qualquer forma. E nós estávamos falando sobre isso, né? E hoje vocês apostaram lá bastante alimento, isso eu acho que interessante, né? Para Devananda voltou, gente. Bora bater palma, que bom. Estávamos aqui frustrados.
Tá sem som. O microfone fechado. Pegamos uma chuva de meteoros aí, porque a gente está atravessando, né? A gente está atravessando aí, ó, o sistema solar, né? Então estamos no espaço sideral. Chuva de meteoros. E deu uma pane aqui, caiu tudo na internet. Hoje, tipo, acho que uns 20 minutos antes de começar aqui, né? Começou a dar uma chuva enorme aqui. Choveu muito. Então, quando chove bastante, eu vou lá na nossa área, lá na nossa mandala, e tomo banho de chuva ali, né, na mandala. Eu estava tomando